meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos chegando aqui com mais uma oração da noite, concluindo mais uma semana, mais um dia, para a honra e glória do nosso Senhor e debaixo do cuidado dele. Estamos alegres porque até que o Senhor cuidou de nós e nos abençoou grandemente. Para a nossa devocional de hoje, seguindo com os nossos estudos aí nos mandamentos recíprocos, quero deixar com vocês 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Na realidade, gostaria que vocês, na devocional de vocês, lessem o texto inteiro, versículo de 1 a 11. Para constar, vou ler apenas o versículo 11. E aí está escrito o seguinte: Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Nós estamos tratando aqui, na oração da noite, a respeito desses compromissos inegociáveis dos cristãos verdadeiros, a partir dos mandamentos recíprocos no Novo Testamento. Aqueles mandamentos que se apresentam com as palavras uns aos outros ou mutuamente, e tem relação direta com aquele aspecto interno da missão da igreja, ou seja, o aspecto da comunhão e da edificação dos crentes. Hoje eu quero tratar com vocês de 4 mandamentos que estão relacionados diretamente com o crescimento de cada membro no corpo de Cristo. Além de nós termos que amar uns aos outros e servir uns aos outros, nós também precisamos contribuir para o crescimento uns dos outros. Na realidade, somente o ensinamento dos mestres não é suficiente para o nosso crescimento integral. Nós precisamos também desse ensinamento mútuo, dessa cooperação mútua, para podermos crescer conforme a vontade do Senhor. E os 4 mandamentos são os seguintes. Primeiro e segundo, nós podemos encontrá-los aí no texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 16. E diz lá o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então aí nós temos 2 mandamentos e que estão relacionados a essa obrigação nossa, a esse compromisso nosso de proporcionarmos crescimento mútuo no corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo será saudável quando todos os membros crescerem harmonicamente. E para isso, nós precisamos, diz o texto, instruir uns aos outros, e a palavra instruir aqui significa ensinar de forma didática a doutrina baseada na verdade, nos mandamentos do Senhor. Então, além dos ensinamentos formais, que nos são oferecidos pelos mestres, nós precisamos também desse ensinamento mútuo. Eu ensino vocês, vocês me ensinam e nós vamos crescer juntos. O texto também diz: aconselhai-vos mutuamente. A palavra aconselhar aqui significa advertir, admoestar. Muitas vezes nós precisamos de nos advertir mutuamente para seguirmos no caminho certo. Terceiro mandamento é consolai-vos uns aos outros. Aparece em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Diz lá: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O contexto do capítulo 4, aí da primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo está falando da segunda vinda de Cristo, da volta do Senhor. E nós devemos, então, consolar uns aos outros com esse ensinamento. E a palavra consolar aqui é paráclito. É a mesma palavra usada para o nome do Espírito Santo. Então é óbvio que nós não vamos substituir o Espírito Santo, mas nós vamos, usados por ele, fazer a obra dele. É minha obrigação, meu dever, consolar o meu irmão, e o meu irmão me consolar. Então, consolai-vos mutuamente. É a mesma palavra que vai aparecer em Hebreus capítulo 3, no versículo 13, quando ele diz lá:
exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. A palavra exortar é a mesma para consolar, e essa é a nossa obrigação. O quarto mandamento é edificai-vos reciprocamente. Aparece aí no texto básico nosso, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, é o finalzinho no versículo 11, quando ele diz lá, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. A palavra edificar aqui tem o sentido de fazer o outro crescer. Então, é meu dever contribuir para o seu crescimento, e é o seu dever contribuir para o meu crescimento. Crescimento na graça, crescimento no conhecimento, crescimento em santidade. É assim que nós vamos crescer e agradar ao nosso Deus. Portanto, meus queridos irmãos, esses 4 mandamentos são indispensáveis para que nós possamos crescer integralmente e agradar o Senhor em tudo. Então, os primeiros mandamentos que nós estudamos foram baseados no amor. Eu devo amar vocês e vocês a mim. Nós devemos amar uns aos outros. O segundo grupo de mandamentos é a respeito do serviço cristão. Devemos servir uns aos outros. E o terceiro grupo de mandamentos devemos edificar uns aos outros. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso aconselhando, nós vamos fazer isso admoestando, nós vamos fazer isso instruindo, nós vamos fazer isso animando uns aos outros. Meu querido irmão, na realidade, ninguém vai muito longe sozinho, né? Como nós vimos na última devocional, e o corinho que as crianças cantam, eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo. O propósito de Deus é que andemos juntos e cresçamos juntos. Segunda coisa, para nós podermos crescer conforme a palavra nos ensina, nós precisamos da Bíblia, precisamos do ensinamento bíblico. E esse ensinamento deve ser feito de maneira formal, mas também de maneira relacional, um ajudando o outro. E como o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, no versículo 19 e 20, ele diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que nós devemos fazer. E é assim que nós vamos crescer, com essa alegria, juntos, compartilhando, instruindo, aconselhando, edificando. Que a graça do Senhor seja sobre você e sobre a sua casa, sobre toda a sua família, e que nós possamos crescer juntos, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, e no conhecimento da sua palavra. Que Deus te abençoe, uma excelente noite. Amanhã teremos os trabalhos normais da Igreja do Senhor, e na segunda-feira retomaremos as nossas devocionais da oração da noite. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus.